Olá, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo da apostila nova, né, do volume 2. Eu estou aqui no conteúdo de português, que vai tratar do tema A Água Está em Tudo, tá? O tema é sobre a água, mas a gente vai entender qual é o gênero textual daqui a pouquinho, tá? Qual tipo de texto que nós vamos trabalhar. O planeta Terra também é chamado de planeta azul. Você sabe por quê? Neste capítulo você descobrirá como a água está em todos os lugares, até mesmo na poesia. Então aqui a gente está iniciando, né? Aí vem o nosso tema, a água aqui no planeta Terra, tá? Aí na página seguinte, na página 6, aí vocês vão ter essa imagem aqui de duas crianças brincando no rio, né? Aí vem a primeira pergunta. Na imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? É a água, né? O recurso natural aqui. Em que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso? Qual outras atividades que nós fazemos que a gente utiliza da água? Tomamos banho, lavamos roupa, vasilha, limpando casa. A gente está fazendo muito. Nós estamos usando muito este recurso esses dias que estamos em casa, né? Em que lugares podemos encontrar água? Quais são os lugares que nós vamos que a gente pode encontrar água? Você acha que a água de que os seres necessitam para viver é um recurso infinito, que ele não tem fim? Que ela se esgota, assim, ela não se esgota nunca, sempre vai ter água? O que você faz para economizar água? Quais são as atitudes que nós fazemos que a gente pode economizar água? Será que essa água não tem fim? E aí vem. Por que chamamos a Terra de planeta azul? Porque a maior parte da Terra é coberta por mares e oceanos. Vista de muito alto do céu, a Terra parece toda azul. Então essa imagem, né, quando a gente se distancia, né, lá de cima e observando o planeta do lado de fora, ela apresenta a imagem muito mais azul. Então, que pode ser chamado de planeta azul, que muitas pessoas chamam a Terra, né, de planeta azul, porque essa imagem do planeta de fora dá essa imagem de maior quantidade de água para menor quantidade de terra, né? Aqui tem o QR Code da realidade aumentada, que vocês podem abrir no celular, que vai ter lá uma experiênciazinha para vocês observar essa quantidade de água no planeta, tá? Depois, na página seguinte, na página 7, vai entrar no tema. Então, o nosso tema é água, mas o gênero textual que nós vamos estudar se chama infográfico, tá? E o infográfico, ele é muito importante a gente observar tudo que tem nele. Então, a gente tem que um infográfico, certo? Aqui, como não dá para mim abrir ele todo, vocês vão observar o seguinte, que no infográfico, ele tem a intenção de apresentar dados para vocês, curtos, rápidos e com desenhos para ir justificando e mostrando o assunto do qual ele está tratando. Então, você já pode, às vezes, observar o desenho juntamente com a informação. E por isso que se chama infográfico, tá? Info de informação, gráfico, que nem sempre é só aqueles gráficos que a gente está acostumado, de linha, de barra, de coluna, mas essas informações, esses gráficos podem vir por meio de desenhos, que vai trazer uma informação, esses desenhos. Então, a gente nessa página 7 tem aí o planeta Terra, né? E tá escrito assim: o volume total de água na Terra é de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos, tá? Esse 3 aqui é cúbicos.
nós temos 2,5% desse valor, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, é de água doce. Aí a setinha indicando que eu tenho que ler para cá. Desses 35 milhões de quilômetros cúbicos, em torno de 70% estão na forma de gelo, encontrado nas regiões Ártica e Antártica e em topos de montanhas. Então, desses bilhões de água que a Terra tem, 2% desse valor, né, cerca de 35 milhões de água doce, está congelado, né, que é em torno de 70%. O que é 70%? Você pega uma quantidade de 100% e retira 70%. Dessa água está congelada. Aí continua a informação. Aí pegou a água como se toda a água do mundo coubesse dentro desse copo. Então, a água do mundo. Se toda a água do mundo coubesse dentro desse copo, essa quantidade roxa seria a quantidade do Brasil. Aí a gente está tendo aqui informação agora do Brasil. Então, o Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. Então, do mundo, de todos os outros países, 12% é do Brasil. Aí aqui a gente tem um mapinha do Brasil. 70% de todo o volume está na região amazônica, contra menos de 5% na região que mais sofre com a seca, o Nordeste. É o país que mais possui água doce de todas as fontes mundiais. Então, nosso país é o país que tem mais água doce comparado com os outros países, tá? E essa quantidade ainda, 70% está, o maior volume, maior quantidade está na Amazônia. E a região Nordeste já tem uma reserva bem menor, que é só de 5%. Continuando aqui, né, sobre o Brasil, projeções das Nações Unidas para 2025. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas terão carência absoluta de água. Então, vai faltar água para essa quantidade de população de pessoas. Aí aqui já tem um outro gráficozinho aqui, chama gráfico de pizza, né? Volume de água no mundo. Então, branco no mundo é 97,5% é água salgada e 2,5% de água doce, certo? Aqui, esse gráfico está ainda, além de dividir em partes as informações, aí ele vai passar aqui para outra parte, ó. Consumo em alguns países. Então, aqui a gente estava tendo ideia do Brasil, né? E aqui dos outros países. Então, a gente tem um mapa mundi aqui de todos os países e as colunas. O consumo, o que é isso? A quantidade de água que cada país gasta, utiliza. Então, os Estados Unidos, ele utiliza 300 litros dia por pessoa. Então, cada pessoa gasta 300 litros de água. O Brasil gasta mais ou menos 150 litros dia por pessoa. Então, cada pessoa gasta 150 litros de água. A Europa gasta 200 litros dia por pessoa. E a África subsaariana gasta de 10 a 20 litros dia por pessoa. Então, olha só. Se a informação acima disse que o Brasil tem uma das maiores, é o país com mais possui água doce de todas as fontes mundiais, se ele possui a maior quantidade de águas mundiais, aqui já está dizendo, ele é o maior consumidor de água, ele tem mais água, ele é o que mais consome água. A água? Não, né? Vocês estão vendo aqui que quem mais consome água são os outros países. E aí você tem aqui outra informação relacionada a isso aqui, ó. Os países também, o país, ó, mais pobre, né, igual a África, ele utiliza ainda menos água, de 10 a 20 litros de água por dia. Então, uma quantidade ainda bem inferior por pessoa. Então, quer dizer que tem regiões que falta água para uma condição de vida boa, para você viver bem, né?
tem uma quantidade menor, enquanto outros países esse consumo de água é bem maior. Eu costumo dizer aqui, ó, 97,5% de água salgada. Se você tem uma ideia dessas águas salgadas que a gente não pode utilizar, 2,5% é de água doce. E dentro dessa água doce está as águas congeladas, que é essa informação que está acima aqui, ó. Então, além de 2,5% ser água doce, uma porcentagem ainda dela é congelada, tá? Então, o que vocês vão fazer? Então, vocês analisaram aqui que tem informações, gráficos, que você vai refletindo sobre uma informação dentro da outra, né? E aqui esse gráfico dá para você observar que ele está dividido em partes. Aqui traz uma informação, aqui embaixo outra informação. E depois de analisar esses gráficos, vocês vão responder essas perguntas, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, identifique e escreva com suas palavras as principais informações de cada parte. Então, parte 1 e parte 2, como que a gente pode dividir isso? Por quê? Tá vendo que tem cores diferentes? Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma parte e esse aqui é a segunda parte. Que informações veio aqui primeiro e que informações veio segundo? Que tipo de informação? Tá? Deixa eu ver aqui. Uma informação aparece repetida na parte 1 do gráfico. Qual é a parte 1? É essa daqui, ó. Tem informação repetida, tá? Que informação seria essa? A gente poderia dizer que é essa aqui, ó. 2,5% desse valor, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, é de água doce. Por que tá repetida? Porque ele vai dizer aqui, ó. Desses 35 milhões de quilômetros cúbicos, em torno de 70% estão em forma de gelo, encontrado nas regiões ártica, antártica, em topos de montanhas. Então, esse aqui eu posso dizer que é uma informação repetida, tá? Aqui embaixo, na página 9, vai trazer para a gente explicando. Então, o infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações aplicativos. Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas, em geral, são facilmente identificadas pelo leitor. Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros, como reportagem ou texto de divulgação científica. Os infográficos, eles podem ser apenas esse tipo de informação, de imagem que vocês viram aí e já contém todas as informações, ou ele pode complementar. Então, eu tenho um texto informativo falando sobre um determinado assunto, no caso aqui, por exemplo, um texto falando sobre o problema da água, como é o uso da água, e ao lado apresentar um infográfico para mostrar aquelas informações que estão em texto mais simplificada para vocês terem a ideia do que o gênero textual está sendo discutido, tá? Essa parte que eu acho importante vocês marcarem, porque as professoras de produção de texto também vão discutir com vocês o que é um infográfico, para vocês poderem entender, né, mais sobre o gênero textual. Então, eu acho muito importante vocês marcarem. Como aqui eu não tenho condições de marcar, tá? Então, vocês marcam aqui com o seu marcador de texto essa informação, tá? Qualquer dúvida na atividade que vocês vão fazer em casa, agora a página 8 e 9, qualquer dúvida, pode chamar a professora e perguntar: professora, não entendi essa questão, aí é essa daqui, tá? Eu estou aqui para atender vocês. Beijinho.